Agora no Giro de Notícias Regional, Papo Saúde, com Roberta Malta Pierazzo. Papo Saúde. Hora certa de Brasília, 12h21, começando o nosso Papo Saúde desta quarta-feira de cinzas. Como vai, Roberta? Bem-vinda à Regional. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcelo, sim, a todos que nos ouvem. Olha, hoje o tema do Papo Saúde é crenças. Crenças religiosas, Roberta? Então vamos lá. Não, nós não vamos falar de crenças religiosas, mas sim como nós chamamos na terapia cognitivo comportamental, que é a abordagem que eu trabalho dentro da psicoterapia, crenças centrais. Então, o que significa tudo isso? As crenças, Marcelo, nós vamos... conforme a nossa vivência, desde lá da nossa infância, nas escolas, com os nossos cuidadores, com as pessoas que nós convivemos, nós vamos aprendendo a acreditar em coisas que nós vamos vendo, ouvindo. E também uma outra forma de adquirirmos crenças são vivências emocionais que a gente vive. Então, assim, lembra que a semana passada nós falamos sobre... a criança interior, conforme nós vamos vivendo e aprendendo, algo vai ficando na gente. Exatamente isso, são as crenças que ficaram. Eu quero começar também aqui dando um exemplo para que você que está nos ouvindo fique mais claro entender o que são crenças e como lidar com elas e como entender quais são as minhas crenças. Na verdade, as crenças são as suas verdades. É a forma que você dá a percepção à sua vida. Você tem seus irmãos que foi cuidado pelas mesmas pessoas, você acredita em algo e seu irmão, a sua irmã acredita em outras coisas, porque tem uma percepção da vida de uma forma diferente, a forma que você enxerga o mundo. Quer um exemplo? Eu também sou formada em coach e um tempo atrás eu atendi uma pessoa que me procurou porque ela queria emagrecer. Ela não conseguia, ela já tinha tentado N formas de emagrecimento e não conseguia. Fazendo essa anamnese, esse diagnóstico, entendendo um pouquinho da história de vida dela, e aí é muito importante, cada um tem a sua história de vida. Não é porque nós vivemos juntos que as nossas crenças e pensamentos, Marcelo, são iguais. Então não dá para falar que isso é para todos. Cada um tem a sua forma de ver o mundo. Então essa pessoa, ela tentava emagrecer e não conseguia. E nós identificando essa história de vida dela, o que aconteceu? Ela vivia com a mãe e com a irmã mais nova. A irmã mais nova, ela não se alimentava bem. E a mãe ficava muito de cima dessa irmã mais nova pelo cuidado que a irmã não se alimentava bem. Já ela, vou dar o nome de Maria, tá? A Maria já se alimentava muito bem. E a mãe a usava para a irmã mais nova de exemplo. Tá vendo, filha, como a Maria se alimenta bem? Aquilo reforçou para a Maria. Então, quer dizer, o se alimentar bem é forma de orgulhar a minha mãe, coisa que a minha irmã não fazia. Sendo assim, ela passou a ter esse movimento de se alimentar bem. E isso foi ao longo de sua vida. Ela se alimentava bem para ser o orgulho de sua mãe, para que a sua mãe pudesse olhar para ela, porque ela se sentia rejeitada, já que a mãe ficava mais com a outra irmã. Então, ela comia muito bem para agradar a mãe. Entendi. Entende? Então, assim, não é claro, ela não é perceptível, não é um movimento consciente. Vou comer bem para agradar a minha mãe até na minha vida adulta, já nem moravam mais juntos. Mas aquilo, ela aprendeu a lidar com isso, foi o pensamento, a crença dela. Isso pode se traduzir em crença durante a vivência, ao longo da vida, e esta crença é possibilitadora e limitante. Exatamente, nós temos dois tipos de crenças. As fortalecedoras, as possibilitadoras, que nos impulsiona a agir, Marcelo, a ter ação, a nos movimentar. É quando eu tenho aquilo, então, que me incentiva. E as limitantes, aquelas que nos bloqueiam. Essa da Maria, como eu dei o exemplo, essa crença era uma crença que limitava ela, a crença de se alimentar bem
para que a mãe pudesse a elogiá-la. Então, ela não deixava com que ela conseguisse o resultado que ela esperava, que era o emagrecimento, ter uma vida mais saudável. Agora, crenças fortalecedoras, aquilo que te movimenta, Gi, você acredita que você vai ser um sucesso, não é só acreditar que você vai ser um sucesso, por exemplo, é você ter ações que te façam chegar lá. Mas você tem esses movimentos que te impulsionam. Então, por isso, essas diferenças. E, assim, o que eu quero trazer para que você que está em casa entenda quais são os seus pensamentos, quais são as crenças que estão te limitando. Por um exemplo, estou falando isso nas minhas redes sociais, para você que não me segue, né? No Instagram, @psirobertampierazzo. Eu dei um outro exemplo de emagrecimento. Eu sei que para eu ter uma vida saudável, para que eu emagreça, Marcelo, eu tenho que ter uma alimentação saudável e atividade física. E por que a gente vê cada vez mais pessoas brigando com as balanças? Porque tem uma crença, por exemplo, de merecedora. Eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço, no final do dia, comer algo que eu gosto. Entendi. Eu mereço tomar uma cervejinha que eu gosto. Eu mereço comer meu chocolate, que eu sou viciada. Então, quer dizer, a crença do merecimento. Ou aquela outra crença. Meu marido, por um exemplo, estou dando alguns exemplos aqui para ficar mais claro para você entender. Acha, essa é uma crença dele, tá bom? Que eu fazer dieta, eu vou sofrer, porque eu amo chocolate. Então, o que ele faz? Toda vez que eu falo que eu vou fazer dieta, ele chega com uma caixa de bombom para mim. E aí, por quê? Rô, não, eu não gosto de ver você sofrendo. É só um bombonzinho. Eu passo a acreditar, é verdade, é só um bombom. Aí você come a caixa. Aí você come a caixa, exatamente. Então, por que eu não consigo emagrecer? Porque tem algumas crenças que vão me limitando. Isso é automático, Roberta? Marcelo, como eu disse, isso são vivências e vem também por alguns traumas que a gente vivencia ou crenças do outro que acaba nos passando. É tudo que a gente vem vivendo ao longo da vida. E a partir... então só foi na infância? Não, as minhas crenças vêm a todo tempo. Então, hoje você pode estar criando novas crenças. Eu tenho um exemplo também de uma paciente que ela acredita que é ser uma pessoa que ela tem uma grande dificuldade de entendimento, porque na infância, na adolescência dela, ela era dita como burra, mas a mãe tinha a intenção ali de ajudá-la, falando que era burra, para ela estudar mais. Entendi. Mas isso não foi inverso, esse pensamento. Então, hoje ela se acha burra. Então, toda vez que ela presta algo para passar, vestibulares, hoje nem mais vestibulares, mas quando ela fazia isso, ela já sabia, eu sou burra, eu não vou conseguir. Então, nós temos uma forma de nos protegermos, que são as nossas defesas. Então, para que eu não veja a minha nota no final, que é eu não conseguir passar, eu vou auto-sabotar-me. De que forma? Eu não vou fazer a prova porque eu estou com dor de barriga. Entendi. Ou vai me dar um branco porque a minha ansiedade é muito grande. Então, essas crenças também vão nos limitando e vão nos adoecendo psiquicamente, como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. E tem como mudar isso? Claro. Primeiro passo é reconhecer tudo isso. Como eu disse, o exemplo da Maria, não é claro, não é consciente, mas quais são as suas verdades? O que você acredita? Como você se percebe? Sabe aquilo assim, o mundo para mim é quadrado? Não, o mundo para mim é redondo. Uhum. É aquelas suas verdades. E quando você passa a entender quais são suas verdades, mas deixa eu entender como eu posso movimentar isso, o que isso está me gerando, qual é o resultado? Porque as crenças vêm a partir do que eu vivenciei, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações. Então, deixa eu interpretar tudo isso, eu tenho que estar muito aberta para o autoconhecimento. Eu até falei agora no meu Instagram que eu ia fazer um teste, falei para as pessoas virem nos ouvir hoje com papel e caneta. Vamos fazer um teste aqui rapidinho, pode ser, Marcelo? Pode ser, claro. Coisa rápida, e você vai dando notas aí. Papel e caneta na mão, atenção, pode ser lápis, Roberto? Pode ser lápis, vamos lá. Desde que escreva, tá ok. Olha, eu vou te fazer uma pergunta. Você é daquele indivíduo que tenta ler a mente das pessoas? Por um exemplo, o Marcelo está achando que eu fiz isso. Você começa a querer pensar o que o Marcelo está pensando? O Marcelo acha que eu não gosto de água. Você fica pensando o que o outro está pensando? Ou o Marcelo acha que eu não sou uma boa psicóloga.
Você fica nesse movimento de pensar o que o outro está pensando? Se sim, Se sim, no máximo 10. Se não, o mínimo 0. Então, é de 0 a 10 a nota que você vai dar. E aí, quanto mais isso te prejudica no dia a dia, as pessoas estão muito, de uma certa forma, como eu falo, vulnerável, porque as pessoas estão muito preocupadas com o que os outros estão pensando. E eu quero te falar, caro ouvinte, que você não consegue ler a mente do outro. Então, se você está nesse movimento, isso é uma disfunção. E as crenças são disfunções, a forma que eu penso. não adianta que você não vai adivinhar. Exatamente. O poder da mente é de cada um. Exatamente. Quer uma outra? Você tem o pensamento catastrófico. Tudo que acontece de ruim, você pensa que você não vai suportar, você não vai aguentar, você leva isso para um lado muito pior do que poderia, então você leva isso para um desastre, como você não vai suportar, de 0 a 10. 0, você não faz isso, e 10, o tempo todo você está levando as coisas ruins que acontecem de uma forma muito catastrófica, desastrante, que você não vai suportar. Isso são tudo disfunções da forma que nós vamos vivendo. Por um exemplo, você generaliza tudo, como se você começa, o Marcelo não veio à minha festa, a festa ficou ruim. Você generalizou aquela situação. Então, de 0 a 10. Eu estou dando alguns exemplos, mas nós vamos estender isso, né, de uma forma para todos os movimentos. Você culpa muitas pessoas. O meu relacionamento não deu certo porque os meus pais impediram. Então, o seu relacionamento não deu certo, você colocou a culpa no seu pai, ou você colocou a culpa no seu parceiro. De 0 a 10, o quanto você coloca as ações, o que acontece na sua vida como culpa do outro. Ou, de repente, você coloca a culpa tudo em você. Tudo que você faz e que não dá certo, você se culpa por isso. Quanto você tem se culpado diante das situações que você vem vivenciando? Então, são tudo isso disfunções, Marcelo, que são a forma de você pensar, que vai fazer gerar sentimentos, pensamentos, sentimentos e ações. E é isso que se dá às crenças. Entende? Então, o que eu acredito é a minha verdade. Como eu estou me movimentando. Só que muitas vezes, como eu disse, isso vai te limitar, você vai trabalhar, você vai estar no movimento de uma autossabotagem, te paralisando ou por medos, ansiedades, traumas, angústia, ou você pode usar crenças fortalecedoras para algo que te move, que te leve adiante. Lembrando que é possível mudar o jogo buscando ajuda. A partir do momento que você faz esse movimento de se reconhecer, de entender que esse movimento ele não está sendo benéfico. Vamos pensar assim, ó. Tudo isso que eu estou colhendo vem do que eu estou cultivando. Se não está sendo o resultado que eu quero colher, o que eu quero buscar, eu preciso entender qual está sendo o meu movimento, Marcelo. E a partir daí é o autoconhecimento. É claro que buscar a ajuda de um profissional é muito importante, porque ele vai te dar ferramentas para que você consiga enxergar isso primeiro. Então, a mudança vem a partir do momento que você entenda que precisa se conhecer, reconhecer essas crenças e ressignificá-las. Então, a Maria entendeu que hoje ela não precisava mais da aprovação da mãe. Sim. Então, ela não precisava mais comer para agradar a mãe. Mudou de vida. Exatamente. Emagreceu. Coisa boa. Exatamente. Eu já dou depoimentos lindos com esse nosso processo do coaching. Olha, bom papo saúde de hoje sobre crenças com a Roberta Malta Pierazzo. Essa conversa continua aqui em nossa página. Está lá para quem quiser assistir durante o dia, à noite, 24 horas por dia. E a Roberta também está nas redes sociais, no Instagram, no seu canal do YouTube, esclarecendo caso você precise algumas dúvidas. Não, Roberta? Exatamente. Me mande perguntas também sobre crenças. É algo que nos move. Lembrando que cada indivíduo tem a sua percepção, tem a sua forma de pensar. E para que você possa se movimentar, é o olhar para dentro de si e ressignificar aquilo que não está bom. E outra coisa, Marcelo, não é fácil, mas sim, é possível. Isso é muito bom. Me perguntam sempre na academia, é fácil correr? Não, mas é possível. É a partir do momento que você começar a mudar o seu comportamento, criar novos hábitos, mas para isso a gente precisa de fato querer e buscar a nossa mudança. Não cai do céu.
Exatamente. Roberto, obrigado por ter vindo em mais uma quarta. Bom restante de semana e até na quarta que vem, dia 9, se Deus quiser, com o nosso Papo Saúde. Se Deus quiser, e como eu sempre termino, o seu reconhecimento e a sua valorização começam em você. Um grande abraço a todos. Obrigado. Roberta Malta Pierazzo, psicóloga no Papo Saúde desta quarta, ao vivo pelas ondas da Regional.